Olá amigos, sejam bem-vindos para mais um vídeo de perguntas e respostas aqui do canal. Um quadro que acontece quase todos os meses, onde eu faço um post lá na aba comunidade do canal e vocês mandam as suas perguntas e dúvidas sobre o universo das Crônicas de Gelo e Fogo, Game of Thrones, House of the Dragon e por aí vai. E no post desse mês tivemos quase 200 perguntas, então assim, obviamente não consigo trazer todas aqui pro vídeo, mas dessa vez eu tentei contemplar o máximo de pessoas possíveis que deixou as suas perguntas lá. Então o que eu fiz? Eu selecionei 40 perguntas e no vídeo de hoje eu vou responder 20 e no vídeo da semana que vem, que deve sair num domingo provavelmente, eu vou responder mais 20. Então caso a sua pergunta não seja respondida no vídeo de hoje, pode ficar tranquilo que talvez eu responda ela aí no próximo vídeo da semana que vem, beleza? E também vale dar aí outros dois avisos. O primeiro é que geralmente quando tem perguntas muito parecidas, né, sobre os mesmos temas, eu seleciono todas elas e tento respondê-las juntas aqui no vídeo. Mas para ser mais prático dessa vez, eu escolhi só uma pergunta com esse tema para responder ela e representar todas as outras, até porque de modo geral, se eu respondo uma, eu respondo também a dúvida de várias pessoas. E também vale mencionar que tiveram algumas perguntas muito boas, mas muito boas mesmo, que eu não vou responder no vídeo aqui de perguntas e respostas. Eu vou fazer um vídeo só sobre esses temas. Então, se eu deixei um like aí na sua pergunta, muito provavelmente é porque eu vou fazer um vídeo só com o tema que você trouxe, e aí também eu trago a referência aí que você deixou para ajudar a pensar no tema para esse vídeo, beleza? Então, fiquem tranquilos que eu vou tentar contemplar o máximo de pessoas possíveis aí no quadro de hoje. Beleza? Então, sem mais delongas, bora pro vídeo. E também já deixa um likezinho aí para ajudar, para fortalecer, se inscreve no canal caso você ainda não seja inscrito e considere se tornar membro aí do canal, um apoiador no Apoia-se, que tem várias vantagens e benefícios, inclusive ter prioridade aí de ter a sua pergunta respondida aqui nos vídeos do canal. Então, vale muito a pena, nosso grupo do WhatsApp tá sempre bombando e é muito legal estar em comunidade aí das crônicas. Rafael Reis, em um mundo que não teve a guerra e tá tudo na paz, com quem você casaria as 5 crianças Starks, pensando em fortalecer a casa Stark? Eu acho essa uma pergunta ótima, mas depende um pouco se o Ned Stark e a Catelyn iam manter as ambições sulistas, né, de tentar fortalecer a casa e casar com pessoas fora do norte. Lembrando que o costume regional em Westeros é que as casas principais casem com seus próprios vassalos, né, para fortalecer ali o poder que eles têm dentro do norte. Então talvez faria um meio a meio, tentaria pegar alguns das crianças Starks para casar ela com alguns dos vassalos, tipo os Manderly, os Glover. Eu falei já do Rickon, né, casar com a neta do Lord Manderly, né, que defende fielmente a casa Stark, seria um bom casamento. Então talvez casasse os mais novos com vassalos ali do território do norte e quem para fortalecer, e talvez a Sansa e o Robb, que são mais velhos, casaria eles com membros de outras grandes casas ou de territórios que poderiam, numa futura guerra, criar uma aliança, né, com a casa Stark. Então, por exemplo, poderia se prometer ou a Arya ou a Sansa ao Robert Arryn, apesar de ser uma criança doente e tudo mais, mas seria um ótimo casamento, né? Acho que a Arya tem uma idade mais adequada, né, pro Robert Arryn, isso fortaleceria muito a casa Stark. O Robb poderia ser casado, num casamento do Robb com a Marjorie Tyrell, poderia ser muito bom, né? Apesar de que, enfim, acho que a Marjorie não ia gostar de viver em Winterfell, mas seria algo que fortaleceria muito. Então, enfim, é difícil porque teria que verificar essa questão das idades dos personagens, mas eu acho que o Robb eu tentaria casar com alguém de fora e talvez a Arya com o Robert Arryn. Acho que seria um ótimo casamento porque vincularia ainda mais a casa Stark com a casa Arryn, e no futuro isso poderia ser bem importante. E talvez o Robb com mais alguma senhora aí de uma grande casa de Westeros pra também, mais uma vez, fortalecer um pouco mais essas relações, né? Poderia se casar, aí teria que ver, mas poderia se casar Sansa com o Edmure Tully, apesar dele ser tio da Sansa, mas a gente sabe que em Westeros isso não é tanto um problema, né? Acho que tio com sobrinha, não sei se considera incesto em Westeros, então acho que talvez seria um casamento bom, assim, né? Que fortaleceria mais uma vez. Imagine a Arya casada com Robert Arryn e a Sansa casada com Edmure Tully, já teria 3 grandes casas de Westeros bem reunidas, numa aliança bem poderosa, né? Então é isso. E daí alguns, o Rickon, o Bran, pelo menos casaria com vassalos locais para fortalecer a presença
dos Starks no norte, que já é muito consolidada, mas acho que sempre é bom manter relações com seus próprios vassalos, né? Faria algo desse tipo? Deixe nos comentários quem que vocês acham que seriam os casamentos ideais aí para as crianças Starks. Lembrando que o Jon é bastardo, e acho que o Jon poderia se dar bem caso, num eventual cenário de paz e tudo mais, ele virasse um cavaleiro, por exemplo, e aí talvez conseguisse terras, talvez o Robb, quando virasse regente, o Winterfell, pudesse dar algumas terras pro Jon, enfim, caso tivesse tudo sido pacífico, né, ele tivesse sentido tempo pra isso, e aí o Jon ter um castelinho dele, e aí poder fazer um casamento, enfim, não sei, mas seriam coisas a se pensar aí, mas o futuro do Jon seria bem incerto, né, um caso de paz, porque sendo bastardo ele não tem tantas oportunidades. Lucas Silvestre: por que o Aegon Conquistador não estabeleceu sua sede em Jardim de Cima ou em Vila Velha? Fazia mais sentido por a Campina ser o principal centro econômico e social de Westeros. Eu acho que se o Aegon, é uma boa pergunta também, mas eu acho que se o Aegon tivesse se estabelecido na Campina, eu acho que teria dado uma impressão de que ele seria uma continuação do reinado dos Greenhand, que teria se espalhado por toda Westeros. Eu acho que o Aegon queria uma coisa mais própria dele, por isso ele quis mostrar que era algo novo, algo que estava vindo de fora. Eu acho que ele queria até fortalecer essa ideia de que era uma continuação do Império Valeriano e não algo que partiu da própria Westeros. Então, por isso estabelecer uma nova capital com Porto Real, por isso criar ali as Terras da Coroa com aqueles primeiros vassalos que se dobraram a ele, com os vassalos de Pedra do Dragão. Eu acho que teve todo esse esforço para mostrar que era uma coisa nova. Acho que do sentido econômico, político, faria muito sentido se estabelecer na Campina, mas eu acho que isso fortaleceria algumas rixas antigas, talvez das terras ocidentais com a galera da Campina, eventualmente da região de Dorne, apesar de Dorne no começo não estar integrado nos Sete Reinos, né? Mas eu acho que, pra mim, eu penso nisso. O Aegon queria mostrar alguma coisa nova. Ele queria mostrar que ele era muito superior a todas aquelas regiões, ele começou algo novo, Terras da Coroa, minha própria vassalagem aqui. Talvez quisesse também ficar um pouco próximo de Pedra do Dragão, né? Até porque os príncipes eram nomeados como príncipes de Pedra do Dragão, os herdeiros. Enfim, eu penso isso, talvez não exista assim uma explicação mais profunda, realmente talvez nem tenha sido algo que o George R. R. Martin pensou muito, mas olhando assim por cima da história, eu acho que tinha essa intenção do Aegon de não se vincular muito a nenhuma região e mostrar que ele era algo novo, algo diferente e algo que ia ser superior igualmente a todas as regiões, né? Eu acho que se ele ficasse na Campina, haveria uma questão dos vassalos da Campina se sentirem superiores, talvez, por dizerem, tipo, não, porque o rei escolheu ficar aqui, então a gente é melhor do que vocês outros. Então, acho que teria esses problemas também e por isso que ele resolveu começar meio que do zero. Tiago Oliveira: o sistema de grandes casas permanecerá ao final da saga? Se sim, quem você acha que será o Lorde de cada uma? Eu selecionei essa pergunta aqui, mas teve realmente muitos questionamentos sobre como vai ficar o sistema político de Westeros no final aí dos livros. Eu acho bem difícil propor isso agora, porque sem os Ventos do Inverno, a gente não consegue ter certeza de como que vai estar as condições de Westeros pro final da história. Depende muito de como que os personagens vão interagir nos Ventos do Inverno e preparar o cenário para a parte final da história. Então, será que Porto Real vai ser queimada pela Cersei, pelo Jovem Griff, pelo Jon Connington? Será que os outros vão avançar? A muralha vai ser derrubada? O que o Euron Greyjoy vai fazer? Vai destruir Vila Velha? Todas essas questões, dependendo da resposta delas, vai ter consequências pro que vai ser o final verdadeiro da história, né? Então, é difícil de propor agora. Eu acho que eu vou fazer um vídeo sobre isso também, então provavelmente eu curti algum comentário indicando que eu vá fazer um vídeo sobre esse tema. Mas, sinceramente, eu acredito hoje, assim, em resumo, que o Westeros vai sim voltar a ter uma certa independência. Eu acho que pode ter duas opções, né? Um cenário no qual o Westeros fique com um rei sobre todos, mas que os lords saiam fortalecidos. Mais ou menos alguma coisa que aconteceu na Inglaterra também, com o passar do tempo. Então a gente tem uma figura do rei na Inglaterra, e a história da Inglaterra é uma referência muito grande, né, para a história das Crônicas de Gelo e Fogo. Então na Inglaterra a gente teve um rei que perdeu os poderes de um rei absoluto, e o parlamento inglês começou a ganhar força, e
vamos lembrar que o parlamento inglês, inicialmente ele era meio que feito pelos lords da Inglaterra, né? Não à toa se chama Câmara dos Lords. Então, talvez aconteça algo parecido em Westeros, né? Eles vejam que ter um rei com poderes absolutos no Trono de Ferro não seja o ideal e acabe se criando uma espécie de... essa ideia dos conselhos, né? E eu fico pensando nisso porque o George R. R. Martin colocou vários grandes conselhos na história, indicando que já existe essa relação de que quando o rei não sabe o que fazer ou quando a regência não, né? Mas quando a sucessão não é clara, os lords se reúnem e decidem. E eu acho que talvez os lords, no final das contas, optem por fazer isso. Vai haver uma espécie de parlamento ou um grande conselho permanente dos lords que vai decidir aí as coisas junto com os reis e o poder dos reis vai ficar diminuído. Ou isso, ou realmente o Westeros voltar a ser todas as regiões independentes. Não só o norte, como aconteceu na série. Bem improvável que só uma região ficasse dependente, não faz sentido nenhum. E é isso. E também aquele sistema do Bran Rei, assim, meio que do nada, sem legitimidade nenhuma, também não acredito. Então, pra mim é isso. Vai existir um grande conselho permanente dos lords, no qual eles vão diminuir os poderes do rei, e o rei talvez fique mais limitado, mais representativo, e os lords começam a decidir mais as coisas, uma espécie de parlamentarismo. Vale lembrar também que algumas pessoas perguntaram sobre esse final de Westeros, perguntando se haveria uma democracia, e falaram assim, não, mas talvez o Westeros seja muito medieval para isso. Vamos lembrar que a democracia é mais antiga do que o período medieval, né? A democracia grega clássica é bem mais antiga que a Idade Média, e também a gente tem o exemplo de Roma como um senado, né? Que também foi o que expandiu Roma a dominar quase, né, toda a África, a Ásia e Europa, né, parte foi o Senado Romano. Então já é um sistema que poderia ser sim aplicado aí no período do qual o GOT se inspira, apesar de não ser o forte no período medieval, né? Mas enfim, é isso. Acho que vou fazer um vídeo só sobre isso porque é um tema muito bom. Jair Eugênio. O que aconteceria se a Guarda Real tivesse ganhado na Torre da Alegria? Eles levariam Jon para Essos e o declarariam rei de Westeros? Também tinha muitas perguntas sobre a Torre da Alegria. Percebi que é um assunto que bastante gente pergunta. E até acho que já tem um vídeo de perguntas e respostas, que a capa e a pergunta principal foi sobre a Guarda Real na Torre da Alegria. Olha, eu acho que não. Até tem uma dúvida muito comum, que é por que a Guarda Real lutou na Torre da Alegria? E acho até que essa foi a pergunta tema do último vídeo de perguntas e respostas. Por que eles lutaram? Eles lutaram porque eles estavam cumprindo uma ordem do rei. Mesmo o Rhaegar morto, a honra da Guarda Real compelia eles a cumprir a ordem do Rhaegar. Mandou eles guardarem a Torre da Alegria. Eles ficariam guardando até o fim da vida, porque foi a ordem que eles receberam do príncipe que eles consideravam legítimos. Então, quando o Robert virou rei, eles não aceitaram a autoridade do Robert e se mantiveram ali guardando a Torre da Alegria. Levar o Jon Snow para Essos e declarar ele rei, eu acho que não havia nenhum plano da Guarda Real para fazer isso. Primeiro porque a Lyanna não era para Lyanna morrer, né? Então, vale ressaltar isso. A Lyanna morreu por consequência do parto, mas não era a intenção que ela morresse. Então eu acho que se a Lyanna tivesse sobrevivido, a Guarda Real iria conversar com ela, né? Sabendo que ela ali era a amada do Rhaegar, iriam conversar com ela para ver o que ela gostaria de fazer. Aí talvez eles levassem o Jon Snow para Essos, assim como aconteceu com o Fagon, né? Supostamente o filho do Rhaegar que foi levado para Essos e protegido por um amigo do Rhaegar por muitos anos. Talvez houvesse esse arco do Jon Snow foragido em Essos, mas eu acho que não havia nenhum plano, né? E se a Lyanna tivesse sobrevivido, acho que ela teria feito meio que a mesma coisa, assim, né? O Ned teria aceitado a criança como seu bastardo e teria prometido que era filho dele pro Robert não matar, né? Então, acho que seria algo mais nesse sentido. E aí a Guarda Real, não sei, acho que não havia nenhum plano deles realmente para proteger o Jon Snow. E não teria como declarar o Jon Snow rei de Westeros. Vamos lembrar que o Jon Snow, mesmo sendo filho da Lyanna com o Rhaegar, é um bastardo. Ele não é legítimo. Aquilo que a gente viu na série do Rhaegar se casando com a Lyanna não é possível, porque anular um casamento é muito difícil e tem pouquíssimos indícios de que isso poderia acontecer nos livros, né? Quer dizer, e tem muito mais indícios de que isso seria impossível de acontecer, porque teria que vir uma aprovação do rei, e aí os septões teriam que aceitar, coisa que não é muito comum que eles aceitem,
Então assim, acho bem provável que essa seja a resposta de que o Rhaegar se separou em segredo e casou com a Lyanna. Isso é quase impossível, o que torna o Jon Snow um bastardo de qualquer jeito, né? Mesmo sendo filho do Rhaegar com a Lyanna, ele ainda seria um bastardo. Fernanda Santos. Supondo que a Dany volte ao Mar Dothraki, como você acha que ela vai resolver as questões da guerra com os Yukaitas, Cartenos e Volantinos? Você acha que ela vai tentar a diplomacia ou vai seguir o caminho da guerra? E 2, se tudo se resolver na Guerra de Meereen, você acha que a Daenerys vai querer ir para outras cidades livres de Essos para acabar com a escravidão? Ou após Meereen, ela vai zarpar para Westeros? Olha, eu sou bem adepto da teoria, que vou seguir uma linha de raciocínio, primeiro, de que a Daenerys vai queimar Volantes. Eu não sei se antes ou depois de resolver as questões de Meereen, porque como ela tá perdida no Mar Dothraki, ela poderia recuperar o Drogon e aí partir para Volantes, por exemplo. Eu acho que ela vai queimar Volantes, então acho que isso pode ser uma consequência. E aí o que a gente viu da Daenerys queimando Porto Real, talvez tenha sido os D&D juntando duas coisas. Porto Real sendo queimada pela Cersei e a Daenerys queimando Volantes. Eu acredito que isso é mais provável de acontecer na história hoje. A Cersei, ela já tá bem maluca, ela já usa fogo vivo pra queimar a torre da mão do rei, então ela já tá flertando com certas manias de poder, com uma certa maluquice, até com certo apreço pelo fogo vivo, o que pode indicar que ela vai queimar Porto Real, lembrando que Porto Real tá cheia de fogo vivo. Isso faria muito sentido com o arco do Jaime também, de que ele matou o rei Aerys porque ele queria queimar a cidade, aí vai lá a irmã dele, a mulher que ele sempre amou, e queima a cidade de qualquer jeito. Então, combina muito com esse arco do Jaime da Cersei e ela queimar Porto Real. E aí, por outro lado, a Daenerys tá muito longe de Westeros pra queimar a cidade agora. E eu não vejo a Daenerys fazendo isso do jeito que eles fizeram na série, não combina com a personagem, mesmo uma Daenerys mais cruel, não vejo ela queimando um monte de gente inocente, só porque a cidade não se rendeu. Pra mim não combina com a Daenerys, até porque a Daenerys fez tudo até agora pra evitar um conflito total. Realmente eu não consigo acreditar a Daenerys fazendo isso. Aí eu acho que ela poderia queimar Volantes, porque Volantes daí já é uma cidade com uma elite muito escravocrata, e o ponto todo é que Daenerys não precisaria queimar toda Volantes. Ela poderia queimar só o centro de Volantes, porque o George R. R. Martin deixa bem claro que existe uma região da cidade de Volantes, que é o centro da cidade, onde só as famílias mais poderosas vivem e que são as famílias mais escravocratas, né? Então, eu acredito que a Daenerys podia queimar esse centro da cidade, e isso espalharia um boato de que a Daenerys é louca, de que a Daenerys é cruel, de que ela é igual o pai, porque ela queimou os poderosos de Volantes. E aí, depois disso, ela poderia partir, né, pra Meereen para resolver o cerco da cidade, com certeza pelo caminho da guerra. Não vejo mais a Daenerys negociando a paz em Meereen, por conta do último capítulo dela na Dança dos Dragões, onde ela parece entender que ela vai ter que aceitar esse lado da guerra. Eu só espero que ela não surte igual foi na série, mas eu acho que se ela aceitar o caminho da guerra, como ela fez na 6ª temporada, forçando a galera ao paz e derrotando os exércitos sem dó nem piedade, pra mim tá ok. E daí vamos ver como que a Daenerys vai ser aconselhada, né? Porque a gente vai ter o Arquimestre Marine, a gente vai ter o Tyrion, a gente vai ter o Mocorro, muita gente, o Victarion, muita gente em volta da Daenerys, cada um com seus próprios objetivos pessoais. Vamos ver como que eles vão influenciar ela a lidar com a situação e partir ou não para Westeros. Lembrando que eu já tenho um vídeo sobre a Daenerys queimar Volantes, então vai aparecer no card aqui para vocês conferirem, eu já falo sobre isso no vídeo. Luiz França, como seria o seu pequeno conselho, levando em consideração todos os personagens da era atual? Meu pequeno conselho. Primeiro que eu nunca me vejo como rei, então eu gosto de ser a mão do rei. Se eu pudesse escolher, eu seria a mão do rei. É um cargo que eu gosto mais, nessa pilha de ser primeiro-ministro. O rei sonha e a mão constrói, né? Ou o rei caga e a mão limpa. Então, enfim, gosto mais dessa posição da mão do rei. Então, imaginando que eu seria a mão do rei, quem eu gostaria que fosse o rei e o pequeno conselho? Eu acho que para rei eu escolheria a Daenerys, então rainha no caso. Eu escolheria a Daenerys, sim, uma Targaryen, olha só. Mestre das moedas, eu escolheria o Tyrion. Mestre das leis, vale o Ned Stark? Que tá morto, acho que eu escolheria ele. Pra mestre dos sussurros, eu acho que eu escolheria o Varys. Acho que posso escolher o Corvo de Três Olhos ou o Bran, um deles. Não, mas acho que eu escolheria o Varys. O Varys eu acho que, enfim, aparentemente ele ainda era fiel ao Rei Louco, né? Por exemplo, ele acabou fazendo, né, o Rei Louco, ele pediu pro Rei Louco não abrir os portões pro Tyrion Lannister. Daí o Rei Louco preferiu ouvir o Grande Mestre Pycelle, então enfim. Grande Mestre Pycelle, ó, tchau pra ele. Grande Mestre, acho que o Mestre Luwin, porque acho que é o melhor Mestre que a gente... Ou o Mestre Aemon também, duas boas opções. Acho que o Mestre Luwin, eu simpatizo bastante com o Mestre Luwin. Mestre das Leis, o Ned, Mestre da Moeda, o Tyrion. Acho que chamaria daí também
Mestre dos navios, Stannis Baratheon, acho que é uma posição boa pra ele. Que mais que tem? É isso. Comandante da Guarda Real, Sir Barristan Selmy, com certeza, o maior cavaleiro de todos os tempos. E daí, se eu não tivesse na equação, o melhor mão do rei possível seria o Tywin Lannister, né? Então, acho que essas são as posições. Eu tô esquecendo de alguém? O que o Renly faz? Acho que o Renly é mestre das leis, né? Acho que tem todas as posições. E comandante da patrulha da cidade, acho que essa seria uma boa posição pro Jaime, né? Se o Tywin Lannister fosse minha mão do rei, ou fosse a mão do rei desse pequeno conselho de exposição, se o Tywin fosse o mestre das leis, acho que colocar o Jaime como como capitão da guarda da cidade iria agradar tanto o Jaime quanto o Tywin, porque isso não restringiria o Jaime a ser celibatário e no futuro ele poderia sim ser dispensado do cargo e ser herdeiro de Rocha do Casterly. Então, acho que seria uma boa composição aí. E eu não sei se eu esqueci alguma posição. Se pudesse, também colocaria daí gente das outras grandes casas para fazer o pequeno conselho mais plural possível, né? Para tentar incluir todo mundo. Mas é isso. Acho que a Arianne Martell daria uma boa mestre dos sussurros também, inclusive. Acho que talvez pudesse considerar ela também. Existe algum relato nos livros das crônicas sobre evolução tecnológica bélica, como a utilização de armamentos de pólvora? Especificamente sobre armamentos de pólvora, não tem nenhum relato sobre isso. Eu acho que os únicos momentos que o George R. R. Martin fala sobre evolução bélica é que ele diz que os ândalos vieram com armas de aço quando eles chegaram em Westeros, e esse é o principal motivo de qual eles conseguiram conquistar boa parte de Westeros, né? Eles só não conquistaram o norte por conta do gargalo, é uma questão geográfica que favoreceu a defesa do norte. Mas eles conquistaram facilmente as outras regiões porque eles tinham um armamento melhor, porque os primeiros homens usavam muito mais o bronze. E aí os ândalos vieram com armas de aço, armaduras de aço, e isso favoreceu. Tanto que a casa Royce, ela é uma casa que mantém os costumes dos primeiros homens no vale, e eles têm as armaduras e as coisas tudo de bronze, justamente porque, mesmo usando os bronze, eles conseguiram se manter, né, dentro da cultura dos primeiros homens e meio que, entre aspas, vencer os ândalos, né, mas porque os primeiros homens usavam bronze. E a gente sabe do aço valeriano, então, que é uma coisa que veio aí da cultura valeriana, então uma certa melhoria bélica também de misturar armamentos com magia. Mas eu acho que é isso, eu não lembro de nenhuma outra referência que o Martin faz a possíveis avanços tecnológicos, especialmente no armamento. Na parte de construção, existem vários indícios de, por exemplo, os valerianos tinham todo um estilo de construção, outros povos também. Então, quando você lê ali O Mundo de Gelo e Fogo, a enciclopédia, o Martin fala em alguns momentos sobre as diferenças de técnicas de construção de alguns povos, os valerianos sendo a elite disso, mas a galera de Ti também sendo muito boa nessa parte de construção. Eu falo um pouco sobre isso no meu vídeo sobre a Pedra Negra, porque existem algumas construções de Pedra Negra, daí tem as pedras negras lisas oleosas e as pedras negras que são feitas com fogo de dragão, provavelmente. Tem também a questão do Brandon Construtor, que representa, de certa forma, um cara, sendo verdadeiro ou lendário, o Brandon Construtor representa um cara que tinha uma técnica muito aprimorada de construção. No atual fez Winterfell, Ponta Tempestade, lugares que são difíceis de serem invadidos, e Ponta Tempestade sempre teve um problema, porque a região rola muitas tempestades e os castelos não duravam ali, e aí até que eles conseguiram fazer um castelo resistente e, né, que fosse difícil de invadir, mas que também durasse em relação às tempestades que aconteciam na região, e isso é uma prova de que houve um avanço tecnológico nas técnicas de construção. Mas é isso, é uma coisa que o George R. R. Martin acaba não abordando tanto, essa parte de evolução aí dos equipamentos, dos materiais. Acho que num universo em que existe magia, isso sempre seria um pouco retardado. Só uma coisa que você vê também em Harry Potter, por exemplo, que os bruxos não têm nenhuma tecnologia, porque se a gente parar pra pensar, se você pode fazer magia, realmente você não precisa criar avanços tecnológicos, né? A magia já resolve muitas coisas. E eu acho que o mesmo princípio se aplica a universos de fantasia como Senhor dos Anéis, como as Crônicas de Gelo e Fogo, e por aí vai. Se tem magia, avança menos a tecnologia. Bom, a Maria fez uma pergunta bem longa, que eu vou tentar resumir aqui, mas basicamente o que ela fala é que ela pergunta se House of the Dragon pode piorar nessa questão da adaga e do sonho do conquistador. Por quê? Porque ela diz, né, que House of the Dragon trouxe, para justificar a Arya tendo matado o Rei da Noite, trouxe essa questão do sonho do Aegon, então do Aegon ter sonhado sobre a longa noite, supostamente isso ter feito ele conquistar Westeros e depois ter esquecido, já que ele não fez nada para melhorar a Patrulha da Noite ou a muralha, e também essa teoria teria que ter sido perdida quando o Maegor assumiu o trono, já que ele usurpou o trono, então a profecia não teria sido passada para ele, mas enfim, blá blá blá.
coisa da série. Então a série faz isso, muito pra justificar, coloca essa questão da adaga, né, pra justificar por que a Arya usou ela pra matar o Rei da Noite. E aí o que ela pergunta é se eles podem ir mais fundo nessa teoria de colocar a adaga como um item central e essa profecia do Aegon como um item central, ao falar que quando o Jacaerys vai pro norte, ele se relaciona com uma meia-irmã do Cregan Stark, porque o livro traz que o Cregan Stark supostamente tinha uma meia-irmã, se eu não me engano é Sarah Targaryen. Não, Sarah Targaryen não. É Sarah Stark, uma coisa assim. Sarah Snow, na verdade, né? Ela seria uma bastarda ali da casa Stark, e o Jacaerys supostamente teria se relacionado com ela. Só que depois que o Cregan morre, ele morre bem velho, e a sucessão dele não fica muito clara. Então poderia ter ali uma brecha para dizer que o Jacaerys foi pro norte, para fazer ali o pacto de gelo e fogo com o Cregan Stark. O Cogumelo diz que ele poderia ter se relacionado com a Sarah Snow e talvez tido uma filha bastarda com ela. E aí, a brecha que a Maria tá perguntando é se House of the Dragon não ia colocar isso na série para dizer que o Jacaerys teve uma filha bastarda com a Sarah Snow e que essa menina, muitos anos depois, quando o Cregan morreu e a linhagem dele ficou bagunçada, essa filha bastarda da Sarah Snow com o Jacaerys poderia ter se casado com um Stark legítimo e feito a linhagem principal dos Starks até chegar na Arya, que seria uma descendente bastarda do Jacaerys Targaryen também. Então, portanto, todos os Starks teriam um pequeno porcentagem de sangue Targaryen, e isso seria o motivo deles terem cumprido a profecia com a adaga, e a Arya teria matado o Rei da Noite. Sinceramente, seria uma bagunça fazer isso, e seria meio ridículo, mas eu particularmente... Mesmo sendo ridículo, eu acho que a HBO faria pra valorizar mais essa pira Targaryen que eles têm. Mas eu acho que isso não vai acontecer porque os fãs já comentam há muitos anos sobre a possibilidade do Jacaerys ser gay e ter tido um romance gay com o... Ter tido um romance, no caso, né? Com o Cregan Stark. E eu acho, por ser uma teoria dos fãs, né? E por a HBO ter uma preocupação aí com essas questões de representatividade também, eu imagino que eles poderiam usar isso na série e fazer o Jacaerys ter um romance não com uma Sarah Snow, mas sim com o próprio Cregan Stark. Então, se eu fosse apostar hoje, eu diria que na série o Jacaerys vai ter um romance com o Cregan e não com uma irmã bastarda do Cregan. Então, é isso que eu aposto. Vai gerar muita polêmica, coisa que a HBO também gosta, né? Então vai gerar buzz em relação à série. O público-alvo da série é um público mais engajado, mesmo com redes sociais, que vai comentar essas coisas, favorável ou não. Então acho que é uma questão que eu acho mais provável o Jacaerys se envolver com o Cregan. Zambia Oficial. Você acha que pode acontecer algo parecido com o final de GOT, onde o rei é eleito, quase virando uma democracia, ou é tópico demais para o universo tão medieval como as Crônicas de Gelo e Fogo? Essa pergunta aqui foi a que eu já respondi sobre ter um grande conselho permanente, o rei ter os poderes diminuídos, e que eu falei que a democracia é mais antiga que o período medieval, por isso isso seria uma possibilidade, e também porque foi isso que aconteceu na história da Inglaterra, né? Então o rei acabou perdendo os poderes e a Câmara dos Lordes ganhou mais força, né? E por isso que a gente tem esse rei na Inglaterra que é representativo e o parlamento que manda. Talvez algo assim poderia acontecer no final de GOT. Das crônicas, na verdade. Chutei meu microfone e já são 33 minutos. Marielle. Se a Lyanna tivesse sobrevivido à Torre da Alegria, com o Jon Snow sobrevivendo ou não, o Robert se casaria com ela mesmo assim? Mesmo que ela mantivesse a história do sequestro, ela não seria mais virgem. Será que o Robert ainda estaria interessado no casamento? Bom, acho que sim. Porque o Robert tinha uma paixão muito grande pela ideia que ele criou da Lyanna. Até a Milena cantou ontem. Me apaixonei pelo que eu inventei de você. Exatamente. Ele se apaixonou porque ele inventou da Lyanna, né? Ele até fala pro Ned, a Lyanna nunca teria me insultado como a Cersei fez, me proibido de participar do torneio. Daí o Ned fala no primeiro livro, você não conheceu minha irmã, porque claramente ela faria isso, né? Você ia querer fazer coisas idiotas e ela ia te proibir. Então claramente o Robert se apaixonou por algo que ele inventou da Lyanna. E eu acho que, como ele foi pra guerra, muito por conta disso, matou o Rhaegar e tudo mais, eu acho que se a Lyanna tivesse sobrevivido, ele teria se casado com ela, mesmo ela tendo sido, não sendo mais virgem, o Robert acharia que ela foi abusada pelo Rhaegar. Então, eu acho que ele aceitaria isso. Agora, 2 pontos. Primeiro, nenhuma garantia de que o casamento dos dois ia ser feliz. Muito provavelmente ia ser um casamento bem infeliz. E também vale comentar que eu acho que o Ned e a Lyanna esconderiam o Jon Snow de qualquer jeito, né? Pro Robert não matar a criança. Que ele ia falar que a criança foi fruto de um abuso, não sei o quê. Aí sim, eu acho que o Robert ia querer matar a criança de qualquer jeito. E eu acho que o Ned ia se unir com a Lyanna pra proteger e fingir que era filho do Ned da mesma forma. Ou mandar o Piá pra Essos. Enfim, poderia acontecer algo do tipo.
mas eu acho que o Robert se casaria com a Lyanna, porque eu acho que ele tava muito apaixonado por essa ideia da Lyanna e tal, mas infelizmente eu acho que o casamento dos dois teria sido bem infeliz, assim como foi com a Cersei, porque o problema era o Robert. Astraise. Qual a sua opinião sobre o Daeron aparecer apenas na terceira temporada de House of the Dragon? Concorda? Acho que faz sentido ou foi um erro? Bom, o Daeron é o quarto filho do príncipe do rei Viserys com a rainha Alicent. E por algum motivo, provavelmente porque já tinha personagem demais, eles resolveram cortar o Daeron da série. Então ele não aparece na primeira temporada de House of the Dragon. E sinceramente, por um lado, eu acho que é um personagem que não vai fazer falta. Sendo bem sincero com vocês, não acho que vai fazer nenhuma falta. O Daeron, ele é importante no período da Dança dos Dragões pra Batalha do Vinho Mel e pra Batalha de Tumbleton. Mas, assim, é nisso que ele é importante, né? Nesse processo da batalha. Muita gente gosta dele porque diz que ele era o melhor filho do rei Viserys, ele foi o único que chorou a morte do pai. Ele era um rapaz mais gentil, mais doce. Então todo mundo diz que ele seria um ótimo rei. Então por isso que os fãs gostam muito dele e acho que sentiram muito a ausência dele. Mas assim, sendo bem pragmático, eu acho que ele não vai fazer diferença na série. Eu não acho que ele tenha qualquer papel na Dança dos Dragões que não possa ser substituído por outro personagem ali na história. Então eu acho que os produtores podem dar um jeito. Agora, eu acho meio ridículo terem tirado ele da série. Ele deveria estar, né? Eles deveriam ter colocado ele na série sim. Deveria ter aparecido na primeira temporada. Acho que um personagem a mais não teria feito diferença. Eles podiam mudar a idade dele pra ele ser mais novo, talvez, e não aparecer tanto, algo assim, mas terem cortado ele ali da primeira temporada foi meio ridículo. E eu nem lembro se eles mencionam ele na primeira temporada. E aí, voltar com ele do nada na terceira temporada, pra mim é mais ridículo ainda, porque parece que os produtores cortaram ele da primeira temporada, aí se acovardaram, se arrependeram, daí vão inserir ele na terceira temporada. Eu acho meio ridículo. Acho que pra mim, se cortou da primeira temporada, inserir depois ele na terceira vai ser meio tosco. Eu cortaria, ou mudaria o papel dele, colocaria que ele é um primo, sei lá. É que ele monta um dragão, né? Então, enfim, não sei como que eles vão fazer isso, mas pra mim é um pouco ridículo eles terem cortado ele e querendo colocar ele agora, né? Acho que se você optou por cortar, sustenta tuas gracinhas. Agora, é muito legal. Eu vou dar um spoiler aqui? Não vou dar o spoiler, pra vocês não ficarem tristes. Mas ele é um personagem Targaryen que tem um fim bem interessante. Vamos ver se vocês adivinham o que eu tô falando nos comentários. Gui, qual é a melhor linha de diálogo da série de GOT que não está nos livros? Olha, eu selecionei essa pergunta porque vale valorizar um pouco isso na série, que na primeira temporada teve alguns momentos que os D&D, a Mika traz isso na autópsia dela de Game of Thrones, que os D&D ficaram sem orçamento e eles foram obrigados a colocar diálogos para cobrir momentos da história que eles não tinham mais dinheiro pra colocar. Por exemplo, o Tyrion era pra aparecer a batalha dele na primeira temporada, que ele participa lá na estalagem da encruzilhada, mas eles não tinham mais orçamento, então eles fizeram o Tyrion desmaiar e acordar com a batalha já finalizada. Uma solução ok, mas mostrava já como os D&D eram totalmente incompetentes. Mas, por outro lado, eles conseguiram preencher alguns desses momentos com bons momentos de diálogo. Por exemplo, tem uma cena do Robert com o Sir Barristan com o Jaime conversando sobre batalhas e tal. É uma cena legal na primeira temporada. E também, se eu não me engano, tem uma conversa boa do Robert com a Cersei, falando sobre o casamento deles, do porquê que o casamento deles não deu certo. E também é uma boa cena de diálogo que só tem na série. Sem contar que, apesar dos problemas, eu ainda gosto bastante da sexta temporada, apesar de ela ter muito fanservice e tal. Eu acho que eu tenho um apego emocional, que foi a primeira temporada que eu vi ao vivo, né, assistindo domingo a domingo. E foi quando eu realmente me apaixonei por GOT. Eu assisti o episódio no domingo, na segunda-feira já ia ver vídeo da Mika e da Carol pra falar sobre o episódio. Então pra mim foi muito importante e eu gosto dessa temporada e basicamente quase tudo que tem nela não tá nos livros, então ainda assim são bons diálogos que a gente tem. Diálogo da Sansa com o Jon sobre o inverno ter chegado, que o Ned Stark sempre tinha prometido. São cenas que... A cena de encontro do Jon com a Sansa não vai rolar nos livros, mas é uma cena muito boa. Então, acho que são alguns exemplos aí de momentos legais que só a série fez. Bruno Leon. O Bruno Leon também traz aqui um comentário. Primeiro ele faz um comentário sobre o meu vídeo dos planos do Varys e do Illyrio. E aí o que ele traz, fala sobre como os planos do Varys e do Illyrio são confusos e meio que deram errado porque os dragões da Daenerys nasceram, né? E aí o que ele traz digamos que os dragões da Daenerys nunca nascessem. Como seria o caminho do jovem Griff? Ele ainda assim teria procurado a Companhia Dourada e atacado Westeros? Até onde você acha que o Mindinho e o Varys influenciaram a Guerra dos Cinco Reis? Pois se a Catelyn não tivesse encontrado Tyrion pelo caminho, a guerra não teria começado, mesmo com a mentira contada do Mindinho sobre a adaga. Bom, acho que são duas perguntas, na verdade, né? Primeiro que
Bom, considerando que o Varys tinha o plano desde o começo sobre o Jovem Griff, que eu acho que o George R. R. Martin não fez isso, acho que o George R. R. Martin criou esse arco do Jovem Griff no meio do caminho, eu acho que sim, se o plano fosse o Viserys ficar com os Dothraki meio perdido, e a Daenerys também meio perdido no Mar Dothraki, e com o exército selvagem, sem muita legitimidade, se esse fosse o plano do Varys do Ilírio, para que o Jovem Griff pudesse aparecer como um salvador, eu acho que teria acontecido o que era planejado. O Jovem Griff teria chegado na Companhia Dourada e teria se unido a eles para marchar para Westeros, pro que seria uma sexta rebelião Blackfyre. A Daenerys com os ovos de dragão foi um adendo à teoria, mas acho que o que o Tyrion fez foi meio que convencer o Jovem Griff a voltar pro plano original. E acho que isso já é um problema do plano do Varys do Ilírio, né? Porque já faria muito mais sentido eles, beleza, unirem de alguma... Na verdade, sim, faria muito sentido eles mandarem matar o Viserys, porque eles tinham condições pra isso. Vamos lembrar que o Viserys era o Rei Pedinte. O Robert só não mandou matar ele antes porque o Jon Arryn impedia. Ele fala isso no primeiro livro. Então, o Varys do Ilírio podia ter facilmente se livrado do Viserys, já vendo que ele era maluco da cabeça. Pego a Daenerys, casado ela com o Jovem Griff, já de cara. E aí pegou a Companhia Dourada pra marchar pra Westeros. Acho que esse teria sido o plano ideal, pensando que ele já tinha um plano desde o começo do Jovem Griff. Daí você teria 2 Targaryens voltando com o exército e tal. Acho que faria mais sentido. Mas, considerando tudo que aconteceu, acho que se os dragões da Daenerys não tivessem nascido, o Jovem Griff e o Varys do Ilírio teriam mantido o plano original, pegar a Companhia Dourada e marchar para Westeros, esperando um cenário de caos em Westeros pro Jovem Griff poder chegar como um salvador, que é mais ou menos o que tá acontecendo agora na história. E sobre o Mindinho e o Varys terem manipulado a Guerra dos 5 Reis, acho que eles foram totalmente culpados, especialmente o Mindinho, porque vai lembrar que, embora a Catelyn ter sequestrado o Tyrion foi o que começou a guerra ia rolar sim. Não à toa, o Stannis já estava preparando o exército dele em Pedra do Dragão para começar a guerra, e o próprio Ned também já tinha ordenado que os seus vassalos começassem a se preparar para a guerra. Então era uma questão de tempo. Vamos lembrar que o plano do Ned era contar para o Robert sobre os bastardos da Cersei, e isso por consequência iria fazer com que o Robert despachasse o Joffrey e o Tommen e a Myrcella, despachasse a Cersei, e ia acabar fazendo com que o Rochedo Casterly se erguesse contra o Trono de Ferro. Então a guerra ia acontecer, acho que todos os players já estavam sabendo disso. O ponto todo é que a Catelyn tomou uma ação que acelerou o processo da guerra começar, mas ela ia acontecer de qualquer jeito. Vamos lembrar que todo mundo ali do reino já tinha seus próprios planos. Acho que tirando os Martell com seu plano super a longo prazo, e os Tully, acho que todas as outras grandes casas já estavam de alguma forma se movimentando para um período de conflito, né? Então a guerra já ia acontecer sim, muito por conta de anos e anos de ações do Varys e do Ilírio, do Varys e do Mindinho, que iam culminar nesse conflito. Yusuf Khalifa. Onde estão Rolland Reed, Lord Galbart Glover, Lord Jason Mallister e Lady Maid Mormont? Poderiam eles desequilibrarem o plot de Winterfell ou aparecerão no Vale? Serão responsáveis por liberar o Norte a partir de Fosso Cailin? Então, quem são essas pessoas? Essas pessoas, Rolland Reed, Glover, Jason Mallister e Maid Mormont, são as pessoas que são as signatárias ou as testemunhas do testamento do Robb Stark. São as pessoas que assinaram junto com o Robb o testamento no qual ele legitima o Jon Snow. E se não me engano, todas essas pessoas, depois do Casamento Vermelho, estão meio que perdidas em Westeros. Ninguém sabe onde elas estão. Eu acho que sim, elas vão ter algum papel na história. Pelo menos uma delas vai ter o testamento do Robb para tentar legitimar o Jon como um Stark, como herdeiro do Robb. Se isso vai dar certo ou não, eu não sei, mas eu acho que o George R. R. Martin precisa dar um nó, ou pelo menos finalizar esse arco da história do testamento do Robb, então esses personagens têm que aparecer. Não acho que eles vão aparecer no Vale, mas nunca tinha pensado nisso, sendo bem sincero, mas pelo seu comentário, faz sentido pensar que eles podem sim aparecer a partir de Fosso Cailin, representando uma virada na guerra contra os Bolton, né? Poderia ser interessante, já que na série foi meio que a Sansa vindo com os Cavaleiros do Vale, e hoje não parece que isso vai acontecer nos Ventos do Inverno. Então, se esses lords aparecessem com um reforço, seja pro Stannis ou pro Jon, numa possível Batalha dos Bastardos, seria algo plausível de se acontecer, já trazendo também esse arco do testamento do Robb para isso ter um fim, né? Mas eu acho que eles estão desaparecidos. Só que eu já falei sobre eles no meu último vídeo sobre o testamento do Robb Stark. Então, vou também tentar deixar aqui num card. Eu já fiz um vídeo falando sobre como funcionou esse testamento do Robb e qual que pode ser o papel dele em Os Ventos do Inverno. Pedro Calado.
o cara que é mais fã do canal, já que o sobrenome dele é Calado. Thiago, gostaria de saber se você acha que a Arianne irá ascender ao poder em Dorne após a morte do Doran. Acredito que as Serpentes de Areia devem querer assumir o controle para vingar a Ellie e o Oberyn. Olha, eu acho que não, esse barco já passou, esse trem já saiu da estação, porque o Doran conseguiu convencer a Arianne e os Serpentes de Areia a mudarem de posição, né? Então ele espalhou as Serpentes de Areia, cada um foi para um lugar em Westeros, para continuar esse plano dos Martell de se infiltrarem, né, e darem algum golpe nos Lannisters. Tem uma serpente de areia que tá indo pro Pequeno Conselho, tem uma serpente de areia que tá indo escondida para Porto Real, tem outra que tá provavelmente na Cidadela. Então, enfim, tem várias coisinhas assim, vários pequenos papéis que elas estão assumindo aí em Westeros. Acho que a Arianne não vai ascender ao poder em Dorne, porque, na minha opinião, ela vai casar com o jovem Griff para ser rainha de Westeros. E aí eu não sei se ela vai sobreviver ou não a esse processo. Mas por isso que eu não acho que ela vai chegar a tomar o poder em Dorne. E vai lembrar que a Arianne tá meio que cagando pra vingança da Ellie e do Oberyn. Ela quer meio que poder, quer ser grande. O arco da Arianne é que ela acreditava que o Doran não queria que ela sucedesse ele, coisa que era direito dela. Então ela estava se sentindo excluída. Ela quer participar, ela quer ter o poder, mas não necessariamente ela quer vingança pela família dela, né? Então acho que não é esse muito o arco da Arianne. Os M-Arts. Qual personagem das crônicas não seria quebrado pelas torturas do Ramsay Bolton? Rei Robert, Khal Drogo, Verme Cinzento, Aegon I, alguns do Povo Livre? Olha, eu acho que as torturas que o Ramsay usou no Theon eram torturas que eles sabiam que iam funcionar muito bem no Theon Greyjoy. Então, para cada personagem desses, eu acho que ele usaria uma tortura diferente, focada para massacrar cada um desses personagens. Agora, o Verme Cinzento provavelmente sobreviveria e resistiria facilmente, já que ser o Imaculado já é uma tortura, né? Então, eu acho que ele teria mais chances de resistir, seria um Imaculado. Gabriel MV. Em um vídeo passado, você sugeriu um livro sobre detetive e mistério muito interessante. Não registrei o nome e acabei esquecendo. Também não me recordo em qual vídeo eu vi. Gostaria de saber qual o nome desse livro. Olha, meu amigo, eu separei para você esse livro aqui, Os Pecados de Westheart, um dos meus livros favoritos e o melhor livro de romance policial, história de detetive que eu já li. Muito bom. Eu li no final do ano passado, começo desse ano, e eu já quero ler de novo, de tão bom que ele é, da editora Intrínseca. Muito bom, vale muito a pena. É um livro curtinho de ler, e quem gosta de histórias de detetive, eu acho que é uma leitura obrigatória. Simplesmente porque ele é uma homenagem ao gênero, e ao mesmo tempo ele é muito bom como história de detetive, como história de mistério, e para pensar histórias de mistério também. Então, recomendo muito Os Pecados de Westheart, ou em inglês, Westheart Kill, que eu acho um título melhor em inglês. Coisa rara, que geralmente eu prefiro tudo em português. Leandro Soares, a pergunta que vai ser tema aí desse vídeo, vai estar na capa e no título. Como convencer a Daenerys a largar a obsessão pelo Trono de Ferro e lutar na Longa Noite? Provavelmente o título deve ser algo, Daenerys vai lutar na Longa Noite? E por que eu acho que essa pergunta é tão importante que o Leandro fez? Porque eu acho que... um dos pontos que me faz acreditar que a Daenerys não vai enlouquecer, como aconteceu na série, é a questão da Longa Noite. Beleza, na série ela participa da Longa Noite, mas vamos lembrar que primeiro eles resolveram a Longa Noite, que foi uma noite bem curtinha, na verdade, e bem mal feita, para depois voltarem para a questão do Jogo dos Tronos, colocaram meio que a Cersei como o inimigo final e tal. Eu acho que isso não vai acontecer nos livros. E vamos lembrar que uma das piores coisas que os D&D fizeram, que mais atrapalharam o final da história, foi tentar cortar os arcos mágicos da narrativa. E personagens, além do Bran, basicamente só o Bran foi um personagem que ficou vinculado à magia, todos os outros perderam esses traços de magia. Lembrando que todas as crianças Starks têm algum traço de magia, e a Daenerys tem muitos sonhos de dragão, no qual ela vê profecias, tem a Quaithe no arco dela, ela tá lá no Mar Dothraki, tá falando com a grama, tá ouvindo as estrelas, então a Daenerys tem muita magia no arco dela, que são coisas que ajudam a definir os propósitos e as intenções da personagem, porque são essas profecias que ajudam ela a entender quem ela é, que fazem ela pensar sobre qual que é o papel dela no mundo. E ainda no primeiro livro, a Daenerys tem uma visão no qual ela estava voando num dragão e ela participa da Batalha do Tridente. Só que em vez de ela lutar com a galera do Tridente, pessoas normais, ela vê que as pessoas do Tridente todas têm olhos azuis. Ou seja, é um indicativo de que a Daenerys não estava nesse sonho lutando com pessoas normais, e sim com os White, com as criaturas renascidas dos outros. Ou seja, desde o primeiro livro já tem um indicativo muito forte de que a Daenerys tem um papel crucial a participar da Longa Noite. Sem contar que ela tem visões no que ela vê, a muralha e tudo mais. Daí ela vê, né, o Jon Snow como uma flor azul e diz que sente um perfume muito bom, não sei o que.
Então, enfim, tem vários indícios mágicos que vinculam a Daenerys ao arco da Longa Noite. Então, o que eu acho que vai acontecer é que no meio da Daenerys estar lutando pelo Trono de Ferro, eu acho que ela vai ter alguma visão, ou talvez algum personagem desse novo arco dela, tipo o Mokorro, talvez a Quaithe volte a aparecer, ou talvez até o Arquimestre Marine, né? Eles possam sugerir pra ela que é mais importante que ela lute na Longa Noite. E como a Daenerys nos livros tem essas visões, eu acho que ela pode sim ter uma visão que leve ela a pensar isso. Inclusive, tem uma visão do Jaime nos livros, que eu até trouxe aqui também um vídeo já no canal sobre os sonhos proféticos do Jaime. Então até o Jaime tem sonhos proféticos nos livros. No qual ele vê os membros da Guarda Real. Ele tá junto com a Brienne nesse sonho e tal. Ele vê a mãe dele num sonho, falando com ele. E tem uma parte do sonho no qual ele vê os membros antigos da Guarda Real, que lutaram junto com ele na Guarda Real, cobrando ele pelo papel que ele teve em trair o rei Aerys e cobrando a honra dele. Isso impacta muito o Jaime, porque ele carrega essa culpa de ter quebrado a honra. O Jaime nunca quis quebrar a honra dele, né? Ele fez isso para proteger a cidade mesmo e porque ele não quis se voltar contra o pai dele, né? Já que o rei Aerys mandou ele matar o Tywin. Então foram escolhas difíceis que o Jaime teve que fazer, mas que ele se culpa muito ainda. E isso faz parte desse arco de transformação do Jaime. E o Jaime até vê o Rhaegar também nessa profecia. São vultos azuis, brilhantes, é bem legal. E eu acho que a Daenerys pode ver algo parecido. Eu imagino um sonho profético no qual a Daenerys veja talvez o próprio Rhaegar ou o Aegon Conquistador, se ele teve um sonho de dragão, seria um bom momento pra mostrar. Então, ou a mãe dela, enfim, personagens que a Daenerys escuta e valoriza poderiam aparecer num sonho pra ela, dizendo que o papel dela não é o Trono de Ferro, e sim lutar na Longa Noite. Mais ou menos como a Quaithe faz também no final do 5º livro. Eu acho que algo assim pode acontecer com a Daenerys e seria bem interessante. Então é isso, pessoal. Eu acho sim que a Daenerys vai lutar na Longa Noite. Acho que esse pode ser um final melhor pro arco dela na história. E deixem nos comentários o que vocês acham sobre isso. Lembrando que na semana que vem tem mais um vídeo de perguntas e respostas, respondendo mais 20 perguntas. Mas eu já selecionei elas, então não adianta vocês fazerem elas no post agora. E caso eu não responda vocês esse mês que vem tem mais, né, um post na aba comunidade de perguntas e respostas, mais uma oportunidade para vocês. E lembrando que várias perguntas vão virar vídeos exclusivos aqui no canal, beleza? Então é isso, pessoal. Obrigado por assistir o vídeo até aqui. Não se esqueça de deixar o like, se inscrever no canal caso vocês ainda não sejam inscritos. E eu vejo vocês no próximo. Valeu, falou e até mais.